E aí galera, resolução de mais um exercício Estou Nessa, vamos lá. Algumas embalagens trazem impressas em sua superfície externa informações sobre a quantidade máxima de caixas iguais a ela que podem ser empilhadas, sem que haja risco de danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha, de baixo para cima. Considere a situação em que 3 caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e que em cada uma delas esteja impressa uma imagem que indica que no máximo 6 caixas iguais a ela podem ser empilhadas. Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Adotando g igual a 10 metros por segundo quadrado, é correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar de modo que a caixa em contato com o piso receba desse modo, no máximo, a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado na pilha, houvesse 6 caixas, é igual a... Bom, então a gente vai ter que analisar duas situações aqui, rapidinho a gente faz esse exercício. Primeiro aqui vou pensar no piso e vou desenhar aqui 6 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. Ok? Galera, primeira coisa que ele me disse é que a massa dessas caixas são todas iguais. Sendo as massas iguais, isso já me dá uma boa ideia de como que eu vou fazer esse exercício. Ok? Bom, ele está me perguntando o seguinte: qual é a normal que vai se encontrar no piso? A normal que vai se encontrar no piso vai depender do peso total que o piso está recebendo. E vamos lá, ó. Essa caixa tem força-peso, essa caixa tem força-peso, essa caixa tem força-peso, essa caixa tem força-peso, essa caixa tem força-peso. Todos esses pesos estão se somando para gerar esse peso aqui embaixo da casa sobre o piso. Ok? De modo que isso aqui vai gerar com uma força do piso inversa, uma força chamada de normal. E qual que é o valor dessa normal? Qual que é o valor dessa força que é exercida pelo piso para sustentar essas caixas? Bom, para a gente saber o valor da normal, a gente tem que pensar que inicialmente a força resultante é igual a zero, porque o sistema está em repouso, certo? Se a força resultante é igual a zero, significa que o peso é igual a normal, em módulo. Tá vendo que eu não vou colocar setinha aqui em cima. Nesse aqui eu coloco porque é vetorial. Mas aqui eu não vou pôr setinha porque eu estou preocupado só com o módulo. Quem é o peso? O peso do sistema é a somatória de todas as massas vezes a gravidade. Essa é a minha normal. Ok? Nesse caso, então, a força normal ali é 6m vezes a gravidade. Beleza? Guarda isso daqui, que a gente vai usar daqui a pouco. Que é essa força normal do elevador em repouso. Tá? Vamos puxar aqui um pouquinho a tela, a gente já volta lá para o exercício. Agora vamos pensar no seguinte: o elevador em movimento, tá? No elevador em movimento, a gente já não tem mais as 6 caixas, a gente tem 3 caixas apenas. 1, 2, 3 caixinhas. Tranquilo? Só que agora, este elevador está subindo, com o movimento acelerado, tem uma aceleração para cima. Tranquilo? Bom, quais são as forças que agem aqui? As forças totais. Eu vou considerar essas 3 caixas, ó, vou fazer uma cobertura aqui rosa, e vou tentar considerar essas 3 caixas como se fosse um corpo único. Porque o que eu estou preocupado é em saber qual que é a força que está agindo no chão, certo? Então aqui eu vou pensar em duas forças. A força peso das 3 caixas e a normal, que estaria para cima, certo? E a forcinha normal. Então eu tenho o peso das 3 caixas e a força normal. A partir disso, eu consigo então fazer alguma consideração. Primeiro, se eu estou tendo um movimento acelerado para cima, significa que a força que está para cima é maior que a força que está para baixo. Então a minha equação já começa a ficar assim, ó. Primeiro, a força resultante agora é diferente de zero, porque está falando para mim que tem um movimento acelerado. E essa força resultante é massa vezes aceleração. Ok? Qual que é a massa do sistema? 3m.
São 3 caixinhas que eu tenho lá ainda. E eu quero saber essa aceleração. E qual que é a força resultante? A força resultante é a normal menos o peso das 3 caixinhas. Vou chamar de P3. A normal eu calculei anteriormente, porque ele quer que a normal seja a mesma. Esse foi uma das dicas do exercício. Eu quero que a normal se mantenha igual. Então significa que essa normal vai ser 6 mg. Menos o peso de 3 caixas. Qual que é o peso de 3 caixas? 3m vezes g, que é igual a 3ma. Certo? Percebe que tem massa em todos os elementos aqui, então a gente pode cortar essas massas. De modo que esse sistema fique o quê? 6g menos 3g igual a 3a. Certo? 6g menos 3g vai dar 3g é igual a 3a. Corta esse 3 com esse 3, significa que a aceleração máxima que o elevador pode ter é de 10 metros por segundo quadrado, ou seja, a própria aceleração gravitacional desse sistema. Ok? Quando eu estiver com 3 caixas, é uma aceleração de g, eu vou ter exatamente a mesma normal. Ele falou no começo do exercício que g era igual a 10, então o resultado desse exercício é letra C. Ok, galera? Volta ao exercício, dá uma pausa aí para você começar a entender passo a passo a resolução. Valeu! E aí, pessoal, mais um exercício da Unesp, então vamos lá. Ótimos nadadores, os golfinhos conseguem saltar até 5 metros acima do nível da água do mar. Considere que um golfinho de 100 kg, inicialmente em repouso no ponto A, situado 3 metros abaixo da linha da água do mar, acione suas nadadeiras e atinja no ponto B determinada velocidade. Quando inicia o seu movimento ascendente e seu centro de massa descreveu a trajetória indicada na figura pela linha tracejada. Ao sair da água, seu centro de massa alcança o ponto C, a uma altura de 5 metros acima da linha da água, com módulo da velocidade igual a 4 raiz de 10 metros por segundo, conforme a figura. Ok? Considere que, no trajeto de B para C, o golfinho perdeu 20% da energia cinética que tinha ao chegar no ponto B, devido à resistência imposta pela água ao seu movimento. Desprezando a resistência do ar sobre o golfinho fora da água, a velocidade da água do mar e adotando g igual a 10 metros por segundo quadrado, é correto afirmar que o módulo da quantidade de movimento adquirida pelo golfinho no ponto B em kg por segundo é igual a... Bom, para saber isso daqui, pessoal, eu preciso saber inicialmente que velocidade que esse golfinho tinha aqui embaixo, ó. Qual que é a velocidade dele? E ele me deu uma ideia, porque ele me falou a velocidade do golfinho aqui em cima, que é 4 raiz de 10 metros por segundo. E eu tenho aqui a altura total que esse golfinho saltou. Supondo os 3 metros dentro da água e os 5 metros fora da água, ele está a uma altura total de 8 metros. Ele ainda me disse que houve uma perda energética de 20%, não é isso? 20% menos energia. Então pronto. Eu vou tentar relacionar esse sistema utilizando energias, certo? Pegando energia mecânica lá no ponto B, onde eu quero saber a velocidade do golfinho, e igualar essa energia mecânica no ponto C. Mas a energia mecânica no ponto C, ela não é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto C, ela é 80%, então a energia mecânica do ponto C é 80% da energia mecânica no ponto B. Então, eu vou ter que multiplicar a energia no ponto B por 0,8. Agora, a energia mecânica de C é 80% da energia mecânica de B. Agora está tranquilo. Qual que é a energia mecânica em B? Em B, eu tinha apenas energia cinética. mvb ao quadrado sobre 2. Já em C, eu tenho energia cinética, porque o golfinho permanece em movimento, mais energia potencial gravitacional, porque agora esse golfinho ganhou uma certa altura. Inicialmente, a massa do golfinho eu posso cortar, que ela não vai interferir nesse sistema. Pelo menos no início do sistema, não. Ok? A velocidade em B é o que eu quero descobrir nesse sistema. Então, VB ao quadrado sobre 2 vai permanecer do jeito que está. A velocidade em C é 4 raiz de 10 metros por segundo. Dividido por 2. Isso aqui está ao quadrado. Mais a gravidade, que é 10, e a altura, que
são 8 metros. Ok? Então, VB ao quadrado é igual. 4 ao quadrado dá 16. A raiz de 10 aqui vai dar 160 sobre 2. Mais 80. Ok? Dividido aqui por 2. Bom, gente, se a gente fizer essa continha aqui rapidinho, VB ao quadrado vai ser 80 mais 80. Isso vai dar 160, mas eu já vou passar o 2 multiplicando, aproveitar e deixa aqui. Então, meu VB ao quadrado é igual a 320. Tem alguma coisa faltando aqui, não tem, gente? Tem. Olha aqui, ó. Vou adicionando aqui, ó, o 0,8. Lembra que é 80%? 0,8. Eu deixei ele de fora propositalmente para a gente não se atrapalhar aqui na resolução. Mas lembra que é 80% de energia. Então aqui é 0,8. Ok? Então agora, tranquilo, porque eu sei que VB ao quadrado é 320 dividido por 0,8. Isso daqui dá 400. Para achar VB, então, eu vou tirar a raiz de 400. E a raiz de 400 é 20. Então, eu descobri a velocidade que o golfinho tinha lá embaixo d'água. 20 metros por segundo. Partindo disso, agora eu posso resolver, então, e determinar qual é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento de um corpo é a sua massa vezes a sua velocidade. Certo? A quantidade de movimento do golfinho, que tinha 100 kg, vezes a sua velocidade lá na água, que era de 20, lhe dá lá dentro da água uma quantidade de movimento, antes de começar o movimento ascendente, de 2.000. 2.000 o quê? 2.000 kg metros por segundo. Ok? Vamos colocar a unidadezinha aqui. 2.000 kg metros. Opa! Vezes metros por segundo. Tranquilo? Então a resposta é 2.000 kg metros por segundo, letra B de bola. Ok, pessoal? Tranquilo exercício, né? Envolveu muito mais energia para a gente descobrir a velocidade do peixe lá embaixo do que a própria cálculo de quantidade de movimento, que foi muito mais tranquilo. Mais um exercício da Unesp, pessoal. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao posicionar-se sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-o quanto às suas naturezas. Bom, gente, a gente tem aqui uma possibilidade de verificar como que esses espelhos reagem. Percebe que a imagem que aparece do rapaz nos espelhos é sempre uma imagem direita. Toda imagem que é direita, ela é virtual. Ok? Bom, pensando em espelho, a gente pode pensar em como que se daria a formação dessas imagens. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, um espelho que eu posso falar que aqui é o foco, aqui é o centro de curvatura. E eu sei que para esse espelho, que é um espelho côncavo, para formar imagens virtuais, eu tenho que posicionar o objeto na frente do foco. E quando eu posiciono o objeto na frente do foco, se eu entrar com um raio paralelo, ele sai refletindo pelo foco. E se eu entrar com ele pelo vértice, ele sai sob o mesmo ângulo em relação ao vértice e vai formar um tipo de imagem desse outro lado, que vai ser uma imagem maior do que o objeto. Vamos guardar isso daqui, gente. Fica uma imagem maior do que o objeto. Se eu tenho 3 espelhos e a imagem é maior que o objeto, com certeza esse cara aqui é o espelho côncavo, não é? Obviamente, esse cara aqui então é o espelho plano, porque o espelho plano forma uma imagem exatamente igual. Se eu estiver certo, eu vou fazer um último teste aqui e verificar se eu estou correto. Para eu estar correto,
a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho aqui eu tenho foco, centro de curvatura, e esse aqui seria o meu espelho convexo, ok? Onde foco e centro de curvatura são virtuais. E em qualquer posição que eu colocar esse cara aqui, o objeto, ele vai ter que me dar uma imagem, segundo o que eu espero, direita, virtual e menor. Então eu entrei aqui, vou entrar aqui pelo vértice, vou sair pelo vértice, e aí eu vou prolongar esses dois raios. E ao prolongar esses dois raios, olha o que me aparece aqui, uma imagem direita, virtual e menor, ok? Esse é o chamado espelho convexo. Então a gente só fez o teste aí para verificar se a gente estava correto. Então esse cara aqui é sim o espelho convexo. Pensando nessa possibilidade, quais são as alternativas? O espelho A é côncavo? Não, ele é convexo. O espelho B é plano. Bom, o espelho B é plano, tá certo. E a imagem conjugada por ele é real? Não, a imagem conjugada pelo espelho plano é sempre imagem virtual. Toda a imagem direita é virtual. O espelho C é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual? Sim. Então essa aqui vai ser a nossa alternativa correta. Mas vamos continuar aqui, ó. O espelho A é plano? Não, o espelho A não é plano. O espelho C é convexo? Não, o espelho C é côncavo. Ok, gente? Então, conhecendo um pouquinho sobre a relação de formação de imagens, a gente resolveria esses... Vamos lá, galera, para mais um exercício. As companhias de energia elétrica nos cobram pela energia que consumimos. Essa energia é dada pela expressão E igual a V vezes delta T, em que V é a tensão que alimenta nossa residência e a intensidade de corrente que circula em um determinado aparelho, e delta T é o tempo que ele fica ligado, e a expressão VI é a potência P necessária para o dado aparelho funcionar. Assim, um aparelho que suporta o dobro da tensão e consome a mesma potência, a corrente necessária para seu funcionamento será metade. Mas as perdas de energia que ocorrem por efeito Joule, ou seja, aquecimento em relação à resistência, são medidas por ΔE é igual a R vezes E ao quadrado vezes ΔT. Então, para o mesmo valor de resistência e variação de tempo, quanto I diminui, essa perda também será reduzida. Além disso, sendo menor a corrente, podemos utilizar condutores de menor área de secção transversal, o que implicará ainda economia de material usado na confecção dos condutores. Baseando-se nas informações contidas no texto, é correto afirmar que... E aí eu tenho uma certa possibilidade aí de alternativas. Bom, para resolver esse exercício eu penso a seguinte, ó. Eu tenho a primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I. E eu tenho a segunda lei de Ohm que fala sobre a resistência, que é Rho vezes L sobre A, né? Vamos ver isso daqui. U é a diferença de potencial de um circuito. R é a resistência que vai aparecer nesse circuito. Pode ser uma resistência colocada, pode ser a resistência do próprio material. E a intensidade de corrente que vai atravessar esse circuito. A quantidade de carga por unidade de tempo que vai atravessar o circuito. A resistência, dependendo do material, ela pode ser dada pelo comprimento que esse material vai ser utilizado, pela área da secção transversal e pela resistividade. E percebe que a resistência e a área são grandezas inversamente proporcionais. O que significa que quanto maior a resistência, menor a área. E quanto maior a área, menor a resistência. Ok? Se eu igualar essas duas questões, eu vou chegar nisso daqui, ó, que U é igual a Rho vezes L sobre A, estou substituindo a resistência, vezes a corrente. Se a gente colocar essa intensidade de corrente em evidência, isso aqui vai ficar U vezes A dividido por Rho vezes L é igual a I. Suponhamos que o material é fixo, é constante. O comprimento do fio é constante. E a DDP seja constante. Se eu mantiver todos esses elementos constantes, as únicas variáveis que vão existir é a área de secção transversal e a intensidade de corrente. E percebe que elas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a área de secção transversal eu tiver no fio, maior a intensidade de corrente que atravessa esse fio. Certo? Então vamos para as alternativas agora. Ó. Se a resistência elétrica de um condutor é constante em um mesmo intervalo de tempo, as perdas por efeito Joule em um condutor são inversamente proporcionais à corrente que atravessa. Bom, se a resistência for a mesma, as perdas por efeito Joule serão diretamente proporcionais,
certo? É mais econômico usarmos em nossas residências correntes elétricas sob tensão de 110 volts do que 220? Não sei, gente. Será que é mais econômico? Vai depender da bitola do fio, né? Em um mesmo intervalo de tempo, a energia elétrica consumida por um aparelho elétrico varia inversamente proporcional com a potência desse aparelho. Em um mesmo intervalo de tempo, a energia elétrica varia inversamente com a potência? Não, ela varia diretamente, né? Quanto maior a potência do aparelho, mais energia elétrica está sendo consumida. Uma possível unidade de energia elétrica, kV vezes ampere, que pode, portanto, ser convertida para a unidade correspondente ao sistema internacional, o joule, kV vezes ampere, pode diretamente ser convertida para joule? Não sei, hein? Para um valor constante de tensão elétrica, a intensidade de corrente que atravessa o condutor será tanto maior quanto maior for a área de secção transversal. A gente acabou de comprovar isso, né? A gente acabou de comprovar que é a letra E, pelos cálculos que a gente fez aqui. KV vezes ampere, gente, não vai dar joule, tá? Vai dar uma outra unidade de medida que pode ser convertida em joule, mas não é joule. Beleza? Se você for observar, kV vezes ampere é V vezes I. Ele deu lá pra gente no exercício que é a expressão que significa ou representa a potência, que é dada em watts, que é joules por segundo, e não joules diretamente, tá? Só pra gente explicar essa letra D, por que ela não poderia ter sido. Pessoal, mais um exercício então, vestibular Unesp 2016. Um estudante pretendia construir um tetraedro regular BCDE, representado na figura 1, com 6 fios idênticos, cada um com resistência elétrica constante de 80 ohms. No intuito de verificar experimentalmente as leis de Ohm em circuitos de corrente contínua. Acidentalmente, o fio DE rompeu-se com os 5 fios restantes e um gerador de 12 volts, um amperímetro e um voltímetro, todos ideais. O estudante montou o circuito representado na figura 2. De modo que o fio BC permaneceu com o mesmo comprimento que tinha na figura 1. Ok? Desprezando as resistências dos fios de ligação dos instrumentos ao circuito e das conexões utilizadas, calcule as indicações do amperímetro e do voltímetro V na situação representada no circuito. Bom, vamos tentar arrumar esse circuito desse rapaz, porque tá meio bagunçado isso aí, né? Ele liga a fonte em um ponto B. Então, vou fazer aqui um ponto B, né? Esse ponto B sai em 3 regiões de fios. Tem B que está ligado a D. E aí eu vou fazer nesse trecho uma resistência. E aqui eu tenho ponto D. E de D, ele vai parar em C. E provavelmente tem uma outra resistência. Certo? E para aqui em C. Bom, aqui no meio do caminho vai aparecer, tem uma resistênciazinha, mas tem um amperímetro ligado aqui no meio e vai direto para C. E do outro lado eu tenho um resistorzinho, outro resistor, e pronto, tá ligado aqui. Vai de B, aqui no meio eu tenho o ponto E, e lá ligado em C. E ele me fala que a DDP entre esses dois pontos, que é onde está ligada a nossa fonte, isso aqui me representa uma DDP de 12 volts, ok? Então ele conecta isso daqui aqui e aqui, né? Pronto, ligou o circuito, certo? E aqui ele me liga um voltímetro. Ele quer saber a voltagem desse sistema. Bom, a fonte é de 12 volts. O fio oferece uma resistência de 80 ohms, certo? Então aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 80, e aqui eu tenho 80, e aqui eu tenho 80, certo? Pessoal, dá uma olhada no seguinte, ó. O que está acontecendo aqui? Ele quer saber a corrente que passa esse circuito. Em circuitos em paralelo, a DDP é a mesma, então aqui é tranquilo. U é igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. A DDP naquele trecho é 12 volts. A resistência é de 80
Eu quero saber a corrente que passa ali. E aí, gente, eu vou fazer corrente que é igual a 12 dividido por 80. E 12 dividido por 80 vai dar 0,15 ampere. Tranquilo? Gente, para fazer a segunda parte, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele quer a DDP que atravessa esse voltímetro. Bom, para saber a DDP, eu sei que a DDP desse ponto até esse ponto, como o circuito está em paralelo, 12 volts, ok? Só que eu quero pegar metade do circuito. E a metade do circuito de baixo é igual a metade de cima, ó. Tem a mesma resistência, mesmo tamanho de fio, mesma relação. Ou seja, a DDP aqui, no voltímetro, é metade da tensão que passa naquele trecho. A DDP no voltímetro é uma DDP de 6 volts, ok? Não precisa nem fazer conta no circuito ali para a gente relacionar isso. Tranquilo, pessoal? Pessoal, o último exercício aqui para a gente resolver sobre o vestibular da Unesp 2016. O topo da montanha é gelado, porque o ar quente da base da montanha, regiões baixas, vai esfriando à medida que sobe. Ao subir, o ar quente fica sujeito a pressões menores, o que leva a se expandir rapidamente e em seguida resfriar, tornando a atmosfera no topo da montanha mais fria que a base. Além disso, o principal aquecedor da atmosfera é a própria superfície da Terra. Ao absorver a energia radiante emitida pelo Sol, ela esquenta e emite ondas eletromagnéticas aquecendo o ar ao seu redor. E os raios solares que atingem as regiões altas das montanhas incidem em superfícies que absorvem quantidades menores de radiação, por serem inclinadas em comparação com as superfícies horizontais das regiões baixas. Em grandes altitudes, a quantidade da energia absorvida não é suficiente para aquecer o ar ao seu redor. Segundo o texto e conhecimentos de física, o topo da montanha é mais frio que a base devido à expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e ao fato de o ar ser um bom condutor de calor, não retendo energia térmica esfriando, a expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e a pouca irradiação recebida da superfície montanhosa próximo a ele, a redução da pressão atmosférica com a altitude e ao fato de as superfícies inclinadas das montanhas impedirem a circulação do ar ao seu redor, esfriando-o, a transformação isocórica pela qual passa o ar que sobe e a pouca radiação recebida da superfície montanhosa próxima a ele, e a expansão isotérmica sofrida pelo ar quando sobe a ausência do fenômeno da convecção que aqueceria o ar. Qual dessas alternativas é a correta? Bom, ele me fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o ar sofre uma expansão, né? E sobe, e aí se expande muito rapidamente. Gente, se a gente for verificar a equação da termodinâmica, da lei da termodinâmica, a gente vai ver que a quantidade de calor fornecida por um sistema é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Gente, o trabalho está relacionado à variação de volume, a expansão ou contração, dependendo do sinal desse trabalho. Como ele expandiu, ele realizou o trabalho. Ok? Tranquilo, né? A variação de energia interna está relacionada à variação de temperatura do sistema. E a quantidade de calor são as trocas caloríficas que acontecem no sistema, certo? Mas perceba que a expansão foi muito rápida, não havendo possibilidade de trocas de calor, certo? Dessa forma, gente, o trabalho realizado mais a variação de energia interna é igual a zero. E isso se transforma em variação ou numa expansão adiabática, aonde o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Mas se o trabalho está relacionado à variação de volume e a energia interna está relacionada à temperatura, quer dizer que essa sinal negativo na variação de energia interna, que é 3 meios de nRT para gases ideais, está relacionado diretamente à temperatura do sistema. Ou seja, a temperatura do sistema vai diminuir. A temperatura diminuindo significa, então, dessa forma, o porquê do sistema ter uma temperatura mais baixa, certo? Então a gente poderia dizer que a expansão adiabática é sofrida pelo ar quando ele sobe a pouca radiação recebida da superfície montanhosa próxima a ele, ou a expansão adiabática é sofrida pelo ar quando sobe e ao fato de o ar ser um bom condutor de calor, não retendo energia térmica e esfriando-o. A gente sabe que o ar não é um bom condutor de calor, né? Então a gente só
pode considerar então a letra B como alternativa correta. Beleza? Valeu, pessoal!